A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, dia da graça, dia da bondade e do seu amor. Hoje eu quero pensar com os irmãos um assunto muito importante. O assunto é o seguinte, e eu quero introduzir com uma pergunta. A pergunta é o seguinte: como que você se sente quando você é chamado a atenção? Como você se sente quando alguém te exorta? Quando alguém te chama para uma conversa e fala umas verdades sobre você, as quais você precisa ouvir? Como que você se sente quando isso acontece? O texto que eu quero ler é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu quero falar aqui sobre o relacionamento de Paulo com Timóteo, de como era esse relacionamento, e vai ficar evidente aqui para nós a importância da exortação. Paulo tem um relacionamento com Timóteo muito particular e especial. Esse relacionamento também é recíproco. Timóteo também tem esse relacionamento com Paulo de maneira muito especial. Eu estou falando isso porque o texto nos diz que Paulo chama a Timóteo de filho. De filho. Tu, pois, filho meu. E Paulo tinha esse relacionamento com Timóteo não só pelo fato de ter ganho Timóteo para Jesus, mas Paulo tinha um encargo, uma responsabilidade de verdade sobre Timóteo, como um pai deve ter para com seu filho. Timóteo era um jovem, um adolescente indo para a juventude, que Paulo então ganha para Jesus, então trabalha esse rapaz, discipula esse rapaz e passa a ser um orientador de Timóteo. Paulo tem a responsabilidade de ajudá-lo nas suas questões da vida pessoal, nas suas questões da vida espiritual, emocional, e também como um obreiro que Timóteo se tornou. Paulo, então, abraça esse rapaz e o trata como filho. Eu estou querendo pensar sobre isso, irmãos, porque eu tenho percebido que nos dias de hoje, nas igrejas de modo geral, os pastores, os obreiros mais antigos não são tão considerados pelos mais jovens como deveria. E a Bíblia mostra claramente, principalmente no Novo Testamento, que os mais jovens devem considerar aqueles que são mais velhos, aqueles que têm construído uma vida cristã e por isso adquiriu experiências para ajudar aqueles que vieram depois, aqueles que chegaram depois, pois esses necessitam de instruções para não caírem em erros que esses que já passaram pelo caminho, que já estão caminhando há muito tempo, percebem que é possível isso acontecer. Então veja bem, Paulo considera Timóteo como filho e Timóteo considera Paulo como pai. Timóteo está disposto, está aberto para ser conduzido, instruído pelos
pelos conselhos de Paulo, pelas experiências de Paulo. Timóteo não tem um coração fechado. Pelo contrário, Timóteo tem um coração ensinável, um coração capaz de receber as exortações como um bem para protegê-lo de tropeços e de cometer alguns erros que não é bom para a sua vida espiritual. Veja bem que o texto diz também que Paulo diz o seguinte, olha só, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Essa palavra instrução é exortação, sabe? Ajudando a outros a caminharem de forma adequada, a avançarem de maneira adequada na sua vida com Deus e na sua vida espiritual e na sua vida ministerial, se for o caso. Paulo está dizendo que Timóteo era aquele que era capaz de ouvi-lo, que era capaz de dar atenção a tudo que o apóstolo Paulo dizia diretamente para ele ou através dos testemunhos que davam sobre as instruções de Paulo. E é interessante que Paulo diz que, da mesma forma como Timóteo é para Paulo filho, Timóteo deveria também considerar outros que viriam conhecer a Jesus através do seu ministério, tratá-los também como filhos, instruí-los, exortá-los como filhos. Por isso que Paulo diz, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, compartilha, exorta a homens fiéis e idôneos. Não é qualquer tipo de pessoa. Veja só, essas pessoas as quais eu chamo para perto e considero como filhos, não são pessoas que retrucam, não são pessoas que são soberbas e orgulhosas, que não gostam de ouvir, não gostam de ser exortadas, não gostam de ser instruídas, acham que são capazes de se conduzir por si mesmos. Paulo está dizendo que Timóteo deve fazer isso a fiéis e idôneos. O texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 7, é um texto lindo que eu quero trazer aqui para os irmãos. Olha só as instruções que o sábio nos traz. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Nós não devemos compartilhar aquilo que nós temos recebido de bom e exortar aquele que é escarnecedor, porque senão vamos trazer afronta sobre nós mesmos. Nós não devemos fazer isso, porque o texto diz que e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Ou seja, se eu censurar, se eu falar para o perverso que ele está errado, eu vou ter problemas com esse tipo de gente. Aí no versículo 8 ele diz, não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Se eu repreender, se eu exortar o escarnecedor, eu vou me aborrecer com ele. Aí ele diz, repreende o sábio e ele te amará. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Instrui, transmite a homens fiéis e idôneos. É isso que está dizendo. Então, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Aqueles que se abrem para as instruções, para as exortações,
para a censura da palavra, são pessoas que são sábias, são pessoas que são prudentes, e essas pessoas crescerão em prudência, crescerão em sabedoria, e elas poderão então ser como pais e mães para outros que virão depois. Então, irmãos, o meu conselho, a minha exortação hoje é para que você não se feche, não recuse as repreensões que os pastores e líderes, que os obreiros façam com você. Abram o seu coração, tenha um coração ensinável, sejam pessoas que são sábias e por isso, ao receber instruções, exortações, são pessoas que crescerão mais ainda. Então eu quero dizer para os obreiros e para todos os irmãos, sejam capazes de ser como filhos que têm um coração ensinável, que queiram receber exortações para crescer. Lembremos do Salmo 23 que diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, a vara e o cajado consola. Às vezes nós vamos precisar de vara, irmãos, de correção, mas ela vai nos consolar, ela vai nos salvar. As exortações são para isso, para nos salvar, para nos corrigir e nos dar um coração mais sábio ainda. Que o Senhor te abençoe, medite nisso, pense nisso e cresça em prudência, em sabedoria, recebendo todas as exortações que for necessário para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.